Olá, concurseiros de plantão, aqui que vos fala, professor Gabriel Pacheco. Vamos seguir no baile aqui, né, gente? Agora vamos trabalhar um pouquinho com a lixeira, né? Cara, o que é a lixeira, afinal de contas, Pachecão? É uma pasta especial que simplesmente, se fosse Banca CESP, eu falaria para você, cara, é certo de cobrarem. Mas eu encontrei uma questão que não muito nova, da FGV, que fala sobre a lixeira. Então eu resolvi fazer o quê? Cara, vamos dar uma pincelada legal na lixeira, sei lá se de repente eles resolvem cobrar aí lixeira da galera. Então eu não quero ver ninguém aí, né, sem conhecimento sobre a nossa lixeira. Cara, a lixeira não é algo novo, definitivamente não é novo. Foi incluída no Windows 95 e desde então se tornou uma parte do Windows. Ela é uma pasta especial, acessada via área de trabalho, certo? E utilizada para guardar arquivos que tentamos apagar. Tentamos apagar, mas em um certo momento eu ainda posso ter o desejo, de recuperar aquele arquivo, de restaurar aquele arquivo. Então o que eu faço? Eu coloco aquele arquivo na lixeira, ao invés de excluí-lo de uma vez por todas. Armazena arquivos de qualquer unidade, né, que vai ser colocado na lixeira. Inclusive dos que estão na USB? Não! Os que estão em dispositivo na USB, entendeu? Eles não são colocados na lixeira. Pacheco, por quê? Porque o drive USB, quando você pega um pendrive, ele é um drive móvel. Ele é um drive móvel, não é? Ele é uma unidade móvel. Você vai tirar aquilo dali. Entendeu? Se por um acaso no futuro você quiser restaurar, qual a referência que você tem? Então, o que você tem que colocar na tua cabeça? Toda unidade de disco tem sua própria lixeira, menos as unidades de disco de discos móveis. Pode aumentar isso aí. Tudo bem? Joia. A lixeira tem um tamanho máximo medido em megabytes. Esse tamanho máximo, qual que é? É o tamanho da própria unidade, ok? E mantém os arquivos armazenados dela por tempo indeterminado. Essa é outra característica que as bancas, vez ou outra, acabam perguntando para você, tá bom? E aí, qual que é, afinal de contas, o tempo que você pode ficar na lixeira? Cara, tempo indeterminado, até que eu chegue lá e resolva apagar tudo de uma vez por todas. Não permite a abertura dos objetos, permite simplesmente o quê? Permite simplesmente que você restaure aqueles objetos, tá bom? Você pode, então, não utilizar a lixeira? Pode. Como que você não vai utilizar a lixeira? Claro, se você simplesmente resolver pressionar Shift Del ou então excluir definitivamente, pronto, você não vai usar a tua lixeira. Entendeu como é que funciona? Ah, Pacheco, entendi. Pacheco, sem a utilização de qualquer tipo de programa externo de recuperação de unidades, recuperação de disco, eu tenho como recuperar o arquivo que foi excluído da lixeira? Não, não tem como. Foi excluído da lixeira, você não tem como recuperar. Você só vai conseguir recuperar esse arquivo se você utilizar algum tipo de programa auxiliar para ter esse tipo de recurso. Quais os comandos que nós temos? Esvaziar a lixeira. Vai pegar o que tem na lixeira e vai tirar de tempo, de vez. Excluir, utilizado especificamente para que você exclua item a item que você tiver ali na tua lixeira. Restaurar itens selecionados, em que você vai fazer o quê? Vai restaurar para a respectiva pasta onde aquele item estava, entendeu? Vai restaurar ele para aquele local, ou então restaurar todos os itens, que ele vai restaurar tudo que tiver na lixeira. Questãozinha de 2010, do jeito que eu falei para vocês, fui longe, né, para poder encontrar essa questão, mas está aí, ela apareceu, então vamos trabalhar com ela. Para excluir permanentemente um item selecionado, sem colocá-lo na lixeira, o usuário poderá realizar um dos procedimentos a seguir, a exceção de um, ou seja, qual que não vai entrar? Então ele está cobrando o que aqui pra gente? Ele está cobrando justamente o cruzamento que você vai ter entre o quê? O conhecimento do funcionamento do explorador do Windows, ou explorador de arquivos, versus a utilização da lixeira. Viu como é que funciona? Bacana, vamos voltar lá para a questão? Bora lá então. Após selecionar o arquivo ou pasta, pressionar e manter pressionada a tecla Shift, no menu Arquivo, clicar em Excluir. Na caixa de diálogo resultante, confirmar. Pronto. Isso aqui funciona? Funciona. É uma das opções que você tem, ou seja, Shift Excluir ou Shift Del funcionam da mesma forma, então não vai ser o nosso gabarito. Letra B. Clicar com o botão direito do mouse, ou seja, o botão auxiliar, se você for canhoto, o botão auxiliar é o outro, é o esquerdo, lembra disso. Se você estiver com o mouse configurado para canhoto, clicar com o botão auxiliar do mouse ou direito do mouse sobre o arquivo ou a pasta, pressionar e manter pressionada a tecla Shift, clicar em Excluir na caixa de diálogo resultante e clicar em Confirmar.
com certeza absoluta vai funcionar também. Por quê? A única coisa que você está fazendo é chamando o quê? O seu menu auxiliar. Você está chamando seu menu de contexto, seu menu auxiliar naquele momento. Letra C. Após selecionar o arquivo ou pasta, teclar simultaneamente Shift mais Del. Clicar no ícone excluir da barra de ferramentas, na caixa de diálogo resultante confirmar. Não, aí você quebrou tudo, né? Por quê? Quando você pressiona Shift Del, ele vai automaticamente já te apresentar uma tela de confirmação. Então, se você clica fora, entendeu? No botão excluir da barra de ferramentas, o que você faz? Você tira a seleção daquela janela de confirmação. Então, tirando a seleção daquela janela de confirmação, você não tem como confirmar o primeiro comando, que seria o do Shift Del. Esse daqui é o nosso gabarito, ok? Letra D. Pressionar e manter pressionada a tecla Shift e clicar e arrastar o arquivo ou pasta para a lixeira, funciona também Shift. Arrastando, ele vai ali para a lixeira excluir permanentemente, ok? E não é nosso gabarito. Letra E. Após selecionar o arquivo ou a pasta, teclar simultaneamente Shift Del, que é o comando mais comum que nós temos, na caixa de diálogo resultante, clicar em confirmar. Operações ainda com Windows Explorer. O que tu pode fazer ainda no Windows Explorer? Tu pode copiar e tu pode mover arquivos. Como que funciona? O que é uma cópia? Uma cópia, gente, é simplesmente criar uma cópia exatamente igual de um determinado objeto. Isso cria algum tipo de vínculo, Pacheco? Ou seja, eu atualizei o objeto, ele vai ser atualizado no outro? Não. A única coisa que ele é idêntico, o único momento em que ele é idêntico vai ser qual? No momento em que você copiou e colou. Pronto, acabou, morreu Maria Preá. Entendeu? Joia. Como é que funciona também para poder copiar isso aqui? Primeira opção, arrastar o objeto do local de origem para o destino com a tecla Ctrl pressionada. Pressiona a tecla Ctrl, pega o mouse, arrasta, pronto, você copiou. Botão auxiliar do mouse, copiar, botão auxiliar do mouse, colar no respectivo destino, ou seja, copiar na origem, colar nos destinos. Ou então você pode utilizar a combinação de teclas Ctrl mais C e depois no destino pressionar Ctrl mais V. Para mover, o que é mover? É mudar o objeto de localização. Como que você vai fazer isso? Você vai arrastar o objeto do local de origem para o destino com a tecla Shift pressionada. Por isso que quando você sapeca na lixeira, você exclui permanentemente também, tá bom? Joia! Ou você pode fazer o quê? Lembra, para poder copiar é Ctrl arrastar, para poder mover é Shift arrastar. Marque isso, coloque na tua cabeça. Botão auxiliar do mouse, recortar, ou seja, você recorta realmente algo de um local. E o botão auxiliar do mouse no destino, a opção colar. Ou então você pode apertar Ctrl mais X, como tecla de atalho, Ctrl mais a tecla X, tudo bem, mais o Ctrl V no destino, tá bom? Veja a diferença do Ctrl C, Ctrl V, para o Ctrl X, Ctrl V. E sem pressionar Ctrl nem Shift. Se for entre pastas da mesma unidade, então ele vai mover. Se você simplesmente arrasta em pastas da mesma unidade, ele vai morrer, ou seja, de C2 pontos para C2 pontos, ele vai mover. Se for entre pastas de unidades diferentes, ele vai copiar. Legal? Outra coisa que você pode fazer aqui também é selecionar os arquivos, né? Como que eu vou selecionar, Pacheco, diversos objetos, ícones ou arquivos que estejam em uma unidade ou em uma pasta? Isso é válido para todas as janelas do Windows. Preste muita atenção nisso. Primeiro ponto, o que você vai fazer? Você vai clicar em uma área em branco da respectiva janela e vai arrastar o mouse, criando uma espécie de quadro que envolva os itens. Por que eu falo em todas as janelas do Windows? Porque isso aqui é válido para texto do Word? É. Isso aqui é válido para... Bora colocar ali células de Excel? É. Isso é válido para slides do PowerPoint? É. Tá bom? Joia. Bacana. Primeira opção. Segunda opção, clique no primeiro item. Mesma coisa, válido para todos esses que eu fui falando e demais que você possa imaginar. Pressione a tecla Shift e clique o último item. Isso vai selecionar um intervalo. Então, utilizando o Shift, eu seleciono o quê? Seleciono um intervalo de itens, de arquivos, de objetos que eu tiver ali em um programa do Windows. Inclusive o Windows Explorer, é claro. Outra opção, clique no primeiro item, pressione a tecla Ctrl e clique pontualmente nos demais itens a serem selecionados. Essa opção aqui, ó, ela vai me apresentar qual possibilidade? Que você tenha a seleção o quê? Pontual daquilo que você precisa.
Você poderá também copiar, mover, excluir ou renomear. Neste último caso, o Windows vai incrementar o quê? O último caractere de cada nome para receber um número sequencial. Então, Pacheco, se eu quiser pegar uma seleção específica e copiar, eu vou selecionar, Ctrl+C, Ctrl+V, funciona? Sim. Ctrl arrastar, funciona? Sim, também. Porque aquela seleção agora está o quê? Ativada para que você faça algo com ela ali no Windows. Outro ponto que você tem que saber também diz respeito à formatação de unidades e também ao nosso querido sistema de arquivos aqui, ó, que a FGV gosta de cobrar também, tá bom? O que é formatar uma unidade? É criar um formato, é preparar a sua unidade para ser utilizada como uma nova unidade de gravação. Tudo bem? Lembre-se, o que acontece? Todas as vezes que você formata uma unidade, ele apaga efetivamente o que tem naquela unidade? Não. Ele vai apagar o quê? Ele vai apagar o índice do que você tem ali configurado no teu sistema de arquivos. O que é o sistema de arquivos? O sistema de arquivos são regras do jogo em relação ao quê? Quais tipos de operações que você pode realizar em uma unidade de disco e mais do que isso. Tudo bem? Como essas operações serão realizadas e ainda mais, a localização e as informações que você tem de cada arquivo, de cada pasta que estão armazenados em uma unidade de disco. Isso o seu sistema de arquivos vai armazenar. Ué, Pacheco, para mim ficava tudo solto ali na unidade, no disco. Não fica tudo solto na unidade de disco, não é assim, tudo bem? Você tem o quê? O seu sistema de arquivos, e o seu sistema de arquivos lhe direciona, lhe coordena para poder te dizer onde que está cada coisa e quais são as informações que você tem de cada um daqueles tópicos. Pegou como é que funciona? Assimilou? Beleza? Sistemas de arquivos que nós temos no Windows, minimamente FAT, FAT32 e NTFS. Diferenças que nós temos, principalmente entre FAT32 e NTFS. Tudo bem? O tamanho do arquivo, tudo bem? FAT32 tem uma restrição de tamanho de arquivo, NTFS não. Segunda diferença que nós temos entre os dois, FAT32 não implementa a possibilidade de você o quê? Ter a segurança direta daquele arquivo implementada pelo próprio sistema operacional. NTFS possibilita que isso aconteça. Tudo bem? Pegaram como é que funciona? E quem é, Pacheco, que vai coordenar, afinal de contas, vai gerenciar o meu sistema de arquivos? É o teu sistema operacional. Beleza? Como que eu chamo, inclusive, Pacheco, agora então a minha formatação? Botão auxiliar do mouse, ferramentas de unidade, entendeu? E você vai ter a opção de formatar ali, não é? Opções que nós temos de formatação. Primeira, formatação rápida. Apaga somente a FAT, então automaticamente o que ela faz? Quando você pede a formatação rápida, apaga somente as referências. O arquivo continua ali, se for um HD magneticamente armazenado, se for um SSD, o que eletronicamente armazenado. Você, é sério isso? É sério isso. Quero apagar, inclusive, o que? Completo. O que eu faço? Com apagar completa, você vai fazer o quê? Você vai apagar a FAT e vai verificar os erros ainda da sua unidade. Isso não faz com que você apague também os arquivos, o quê? Exatamente, né? Eles ficam inacessíveis para o sistema operacional, porque não tem mais a referência, mas para poder, inclusive, apagá-los efetivamente, você teria que fazer o quê? Você teria que, literalmente, o quê? Exatamente, né? Ir lá gravar alguma coisa por cima ou algo do gênero. Ou então fazer o que eles chamam de formatação física. E o rótulo do volume, que vai ter aqui, ó, é simplesmente o nome da unidade que você pode atribuir a uma unidade quando você estiver preparando-a para receber um arquivo. 2015, Prefeitura de Niterói, Rio de Janeiro, fiscal de tributos. O Windows e Linux têm em comum o fato de serem responsáveis, entre outras funções, pelo gerenciamento do quê? Do acesso às páginas da internet? Não, acesso às páginas da internet é função de quem? É função do teu navegador. Das senhas de login em sites e portais? Não, cara. Em sites e portais fica lá no site, fica lá no portal, fica lá no servidor que você está acessando. Entendeu? São eles que vão gerenciar isso. Agora, se forem login, que você tem, senhas que você tem de acesso ao computador, aí é do sistema operacional mesmo. Letra C. Da extração e recuperação de backups. Não. Extração e recuperação de backups, você precisa do quê? De uma ferramenta de backup para poder te apoiar nisso. Do sistema de arquivos, é o nosso gabarito. Letra D de dedinho, né? Das senhas de aplicativos. Não. Se fosse a senha de acesso ao sistema operacional, aí sim você estaria falando do nosso Windows,
aí sim você estaria falando do nosso Linux. Maria, você vai falar, rapaz, a Maria trabalhando aí de novo, ela é danada. Ah, Maria, tem um pendrive contendo documentos que podem ser descartados, embora ainda sejam extremamente sigilosos. Como quer emprestar esse pendrive para um colega novo da empresa e está com pressa, Maria consulta 5 colegas sobre como proceder para garantir o sigilo dos arquivos de uma forma rápida. Ou seja, o importante para ela é o seguinte, cara, eu não quero que o cara fique sabendo qual é o meu arquivo, onde que está o arquivo, entendeu? Eu não quero ficar sabendo, que ele fique sabendo, mas eu quero o quê? Emprestar esse pendrive para ele. Tudo bem? Nesse caso, das 5 sugestões recebidas, a mais adequada com relação ao sigilo é, letra A, abrir o pendrive no Windows Explorer, ou no explorador do Windows, explorador de arquivos, e deletar todos os arquivos, dado que arquivos do pendrive não vão para a lixeira do Windows, né? Cara, isso aqui é rápido? Não, não é rápido. E, inclusive, se ele deleta, o que pode acontecer? O cara lá na ponta pode recuperar esses arquivos. Então, não é a opção mais rápida. Veja que é rápido e tem que garantir sigilo. B. Usar o comando ejetar, clicando a pasta raiz do pendrive, com o botão direito do mouse do Windows Explorer. Os arquivos vão continuar ali no seu pendrive. A única coisa que você vai fazer é o quê? É desativar a leitura ali do respectivo dispositivo. Letra C. Usar a formatação rápida do Windows no pendrive, já que isso é feito com um mecanismo especial que garante segurança e rapidez. Novamente, formatação rápida, apaga o quê? Formatação rápida, apaga o quê? Apaga somente o sistema de arquivos, apaga somente a FAT, tudo bem? Então não vai adiantar. Se o cara pegar lá na ponta e é um arquivo sigiloso, ele vai correr atrás para poder melhorar aquilo ali. Letra D, formatar o pendrive sem opção rápida, mesmo gastando mais tempo na operação. Por isso, garante que todos os arquivos são agora sobrescritos, né? Então, esse daqui é o nosso gabarito. Letra D de dedinho. Letra E, selecionar todos os arquivos e pastas do pendrive, recortá-los e colá-los em outro dispositivo de armazenagem por meio do Windows Explorer. Não adianta, por quê? Porque você continua com o quê? Exatamente, você continua com as referências ali, magnéticas, na verdade eletrônicas, do teu pendrive ali, dos respectivos arquivos. Outro ponto, gente, que vira e mexe, eles têm colocado em provas, tudo bem? Diz respeito antigamente que nós tínhamos no Windows Firewall, entendeu? Que foi evoluído, entendeu? Para uma baita de uma solução chamada Windows Defender, né? Que tem o quê? Tanto a parte de Windows Firewall dentro dele, quanto inclusive a parte de quê? A parte de, vamos colocar ali, de um software que remove malwares, né? Como se fosse literalmente um anti-malware ou um antivírus. Nosso Windows Defender, então, ele vai ter o quê, né? Tem como funcionalidade específica remover malware, Trojan, Spyware e adwares instalados no computador, e basicamente ele fica também monitorando o computador para evitar que esses softwares perigosos modifiquem configurações, tanto do navegador como do sistema operacional. Ok? Beleza, né? Temos 2 opções, é claro, né? Uma delas é o quê? É a leitura rápida que você vai fazer da unidade, a proteção rápida. Isso inclusive acontece com o McAfee, com a Avast, com o Panda, qualquer outro tipo de antivírus, e a outra é a completa. Questãozinha de prova, ALRO, AL Rondônia, assistente legislativo, técnico em informática. No contexto do Windows Defender e seus componentes, a verificação de vírus e malware pode ser acionada na forma de full ou quick scan, ou seja, completa ou uma leitura rápida. Com relação aos arquivos verificados, assinale a opção que melhor caracteriza as diferenças da segunda forma em relação à primeira, né? Ou seja, da quick scan em relação à primeira. Isso daqui, gente, para a maioria dos antivírus, sabe qual é a diferença da nossa verificação, da nossa varredura rápida para completa? Exatamente, né? É o item E. Somente arquivos em locais com maior probabilidade de infecção são verificados. Caramba, Pacheco, eu tô aqui feito besta, cara, realizando quick scan o tempo todo e não sabia que eu poderia estar incorrendo ainda risco, né? Pois é, você pode estar correndo risco ainda. Legal? Painel de controle foi excluído do Windows? Não, não foi excluído. Ele simplesmente está oculto. Ele simplesmente está oculto. De uma forma geral, ele acaba apresentando para nós as mesmas funcionalidades, né, que nós temos
ali em relação à parte de configurações, né, que é acessada clicando em iniciar configurações. Mas o que acontece? Como a galera ainda gosta muito do painel de controle, ele permanece, né? Basta que você siga para onde? Exatamente, ali para o executar do teu Windows, digite painel, se você digitar painel já vai aparecer painel de controle. Algumas opções que nós teremos, inclusive do seu painel de controle e da própria configuração do Windows, é o que? Configurações de sistema, como tela, som, notificações e energia, configuração dos seus dispositivos que estão instalados no teu computador, configuração de telefone, tudo bem? A parte de rede e internet de uma forma geral, né? Seja a sua rede cabeada, seja a sua rede wireless, inclusive. Personalização completa ali do teu Windows, seus aplicativos, onde você pode instalar novos aplicativos, desinstalar outros aplicativos, suas contas, onde eu quero que você lembre o quê? Que você pode configurar novas contas para utilizar em seu computador. Podem ser contas o quê? Administrador, convidado ou padrão. Conta padrão sempre é o cara mais baixo nível de acesso que ele vai ter no computador, não é? Ele vai conseguir o quê? Vai conseguir instalar alguma coisa? Não. Vai conseguir criar outra conta? Não, né? O máximo que ele consegue fazer é o quê? É literalmente usar os programas que já estão instalados, renomear uma coisa ou outra que pertence a ele, né? E fazer configurações aqui de hora e idiomas também. Compesa 2016, assistente de saneamento e gestão, assistente de TI. Em relação aos diferentes tipos de perfis de usuários ou tipos de contas que o sistema operacional Windows 2012 admite, é correto afirmar que uma conta local com perfil padrão permite que o usuário altere a sua própria senha e a senha de outro usuário? Ele pode alterar a própria senha assim de outro usuário? Não. Aqui de outro usuário não. Está errado. B. Instale um novo software. E inclusive se ele vai alterar a própria senha, pede-se a confirmação, inclusive, de uma conta de administrador, não é? Instale um novo software sem a permissão do administrador? Não, ele não vai conseguir instalar. Letra C. Crie somente contas do sistema com perfil padrão, ele não pode criar conta. Entendeu? Letra D. Renomeie um arquivo criado por ele, isso pelo menos ele vai poder criar. Tenha total controle sobre o computador. Não, quem tem total controle sobre o computador é a nossa conta de administrador. João adquiriu um novo computador, ok? Operando com Windows, no qual há vários programas instalados pelo fabricante. João quer sua máquina leve e resolveu livrar seu computador definitivamente de alguns desses programas. A forma correta de fazer isso é utilizar as funções oferecidas pelo painel de controle do Windows? Sim. Inclusive, qual a opção que é? É a opção programas, né? Adicionar e remover programas, que você tem no painel de controle do Windows, questão apesar de 2014 extremamente atualizada. B. Remover os arquivos do programa da pasta arquivos de programa. Se ele simplesmente remove esses arquivos de programa, ele na verdade inclusive pode corromper o Windows, né? Ele corrompe a aplicação, ele não desinstala. Tá joia? Remover o atalho de acionamento. Um atalho é só um caminho. Um atalho é só um caminho, então não adianta. Ele não vai desinstalar isso também. Utilizar o recurso de restauração do sistema, dentre as ferramentas do sistema, não obrigatoriamente. Por quê? A restauração do sistema, ela vai fazer o quê? Ela vai restaurar o Windows para uma edição anterior. Pode ser, inclusive, que os programas continuem ali. Inclusive, ele está listando para nós o quê? Que o Windows veio já com esses programas, então não vai adiantar nada. Ele vai simplesmente restaurar o Windows do que ele estava antes, como veio de fábrica, ou seja, com diversos programas ali que o fabricante acabou disponibilizando para ele. Impedir o acionamento do programa por meio do firewall do Windows? Não, a única coisa que ele faz em relação ao firewall do Windows é o quê? É implementar uma política de segurança da informação para poder evitar, inclusive nesse momento, que ele receba o quê? Pacotes e tráfego suspeito, tá bom? Pegou isso? O que o firewall do Windows vai fazer? Beleza, isso é questão de prova também. Temos aqui também, por final, o nosso gerenciador de tarefas, tudo bem? O que é o gerenciador de tarefas? Ele vai ser ativado pressionando o quê? Ctrl Alt Del, selecionando posteriormente o gerenciador de tarefas, né? O gerenciador de tarefas não é acionado diretamente somente pressionando Ctrl Alt mais Del. Ele permite listar as atividades que devem ser executadas individualmente ou por um grupo de pessoas, possibilitando também a mensuração do tempo e a comunicação fluida entre as pessoas do time. Bacana? Ele aparece com essa carinha, vai te trazer quais são os processos,
vai te apresentar o desempenho que você tem ali do teu Windows, o histórico de aplicativos, vai poder trabalhar em cima do seu iniciar, tudo bem? Tirando ou colocando coisas que você quer que sejam ativadas no iniciar, detalhes e os serviços que você tem ali do Windows. FGV, MPR Rio de Janeiro, técnico do Ministério Público, área administrativa. No Windows, é possível identificar os aplicativos e os processos em segundo plano, corretamente ativos por meio de onde? Exatamente, pelo seu gerenciador de tarefas. Ok? O único que aparece novo aqui que a gente não trabalhou foi o Microsoft Visio, né? O Microsoft Visio é um aplicativo que você tem do Windows que permite que você desenhe gráficos, estruturas, fluxos e diagramas. Tudo bem, gente? Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês em relação ao que a FGV veio trabalhando nos últimos anos, no que diz respeito ao Windows. Curso bem completo mesmo. Trabalhamos aqui descritivamente com 25 questões, muita revisão, muita inserção de novos conhecimentos. Por enquanto eu vou ficando por aqui e lembre-se sempre, seu maior adversário é você. Aquele grande abraço, gente, e até mais. Tchau.